Hoje, pessoal, eu queria falar sobre fontes de renda, né? Então a gente falou aí na primeira semana sobre a mudança de mentalidade, nós falamos na segunda semana aí sobre o planejamento financeiro e hoje eu quero falar com vocês sobre fontes de renda. A letra está melhorando um pouquinho, não tá? Primeiro dia estava terrível, ainda está ruim ainda, vou precisar com as aulas com a Natália aí, né, Natália? Dar umas aulas aí, começar a desenhar, fazer uns desenhos aqui, vai ficar maneiro, né? Então, pessoal, a gente vai falar essa semana sobre fontes de renda. O que seria isso, né? E aí eu queria fazer um paralelo com fonte realmente. O que é uma fonte? Vocês sabem? O que é uma fonte? Nasce, provisão. Então é onde sai, né? Onde nasce alguma coisa realmente ali, né? Uma nascente também. Então, o que essa nascente, quando tem ali, tem algumas fontes, ela vai para onde? Ela vai para algum lugar, né? Vai ali, às vezes uma nascente pequena, uma coisinha pouca, um pouquinho de água só, né? Ela vai se amontoando com outras nascentes que tem, né? E ela quando se une, ela forma o quê? Um rio, certo? E isso é muito bom, esse rio que está correndo. E eu vejo que essas fontes aqui, que a gente está falando aqui de renda, é os rendimentos da sua vida, tá? É os rendimentos que você tem. Agora imagina você aí normalmente, como é comum, como eu acho que é mais de 80% dos brasileiros, tem apenas uma fonte de renda. Só tem isso. Imagina qual que vai ser o tamanho desse rio. E aí você pensa, se acontecer alguma situação, cai uma árvore, ou acontece alguma situação aqui, que essa fonte aqui, ela acaba, ela seca, o que acontece com esse rio? Ele seca, né? Então eu vejo assim também, que é como se fosse a nossa vida. A gente não pode ter só uma fonte de renda, cara. Isso eu já entendi. Quero contar o meu testemunho para vocês de quando eu estava naquela situação que eu falei de dívida, e aí a gente conseguiu sair com planejamento financeiro, com fidelidade, com muitas coisas que Deus foi nos dando estratégias, e a gente conseguiu equilibrar as nossas contas. E isso é muito bom, equilibrar as contas, não é? Só que equilibrar as contas, você ter o suficiente, não é prosperidade. Porque, por exemplo, se você tem lá na sua casa um tanto de comida só para você, chega alguém te pedindo, mas você não pode oferecer nada para essa pessoa que te pede, porque você só tem o suficiente para você e sua família. Isso é prosperidade? Não, né? O que é prosperidade? É você ter muito a mais, né, do que você precisa. E para que você tem mais do que você precisa? Para que você possa fazer isso, abençoar outras pessoas, ajudar. E a palavra de Deus nos garante isso, que Ele quer que a gente seja próspero, seja rico. A palavra diz exatamente assim, quero que vocês sejam ricos, para que vocês possam, eu quero que vocês tenham o suficiente e mais do que o suficiente, para que vocês possam fazer todo tipo de boa obra e as pessoas deem graças a Deus por causa de você. Então a prosperidade, você vai ver que ela é abundância. Se você pesquisar no dicionário, é abundância. E tudo que é natural, tudo que é da natureza, você pode tirar para você, porque Deus ele criou a natureza, só que o homem modifica muitas coisas, ele perde a essência dele. Mas você vê que Deus ele é próspero. Por exemplo, você pode chegar para uma árvore e falar assim, olha, me dá aí para a macieira, me dá só 3 maçãs, que é o suficiente que eu preciso para comer hoje. Você consegue fazer o pé de maçã te dar só 3 maçãs? Não, né? Por que você não consegue? Sabe por quê? Porque ela é próspera, ela nasceu para prosperar. E ela não vai aceitar o seu comando de você parar ela. Ela vai continuar dando quantas maçãs ela quiser. E o mais bacana ainda é que existe uma semente dentro dessa maçã. E essa semente, quando é plantada, ela vai dar mais maçã aí que você nunca vai conseguir saber, contar e imaginar quantos frutos vão dar. Você consegue chegar para uma fonte aqui, tem uma fonte dessa de água aqui, fala, olha, o médico me falou que eu preciso de 2 litros de água por dia. Você consegue me dar só 2 litros? Você consegue pedir isso para a fonte? Não, porque a fonte, ela carrega o DNA de Deus, a prosperidade, e ela vai continuar dando água indefinidamente. E assim somos nós também. A gente nasceu para prosperar, mas a pobreza, ela é resistência contra isso, o DNA, aquilo que Deus colocou. E quando eu falei da autoimagem lá no começo, é isso. Deus ele colocou você o DNA dele, de prosperidade, de ter coisas infinitas. Mas infelizmente a gente se bloqueia, a gente se trava em muitas coisas. Então, Deus ele quer que você... Isso aqui, essa questão de você ter múltiplas fontes de renda, é algo muito importante para quem quer sim viver algo a mais na sua vida, tá?
E aí falando de mim, né? Quando eu fiz o meu planejamento financeiro, eu vi que a gente tinha o suficiente, né? Mas não era só aquilo que a gente queria avançar, a gente queria mais. E Deus ele foi nos dando essa estratégia de criar outras fontes de renda. Porque eu percebi, depois que a gente começou com essa estratégia de fazer o planejamento financeiro, e vocês vão perceber isso também para quem tem feito, que por mais que você seja muito Caxias ali em anotar os detalhes, e eu era assim, tá? Se vocês quiserem lá, pode me pedir o relatório aí que eu consigo falar para vocês quanto de pirulito eu gastei no ano passado, tá? É sério, eu sei no detalhe de quanto que eu gastava. Eu perdia mais ou menos, estava fazendo os cálculos, umas 7 horas por semana, que eu gastava só para ficar fazendo essas continhas assim no detalhe. E sabe o que eu percebi? Que já não tinha mais aonde economizar. Eu acho assim que eu já tinha chegado no máximo do máximo. Mas aí Deus colocou no meu coração, existe um limite de quanto você pode poupar, mas não existe limite para o quanto você pode ganhar. Para isso não existe limite. E aí você precisa de fazer o quê? Criar outras fontes. Quantos mais fontes elas são criadas, mais esse rio aumenta. Então é isso que a gente precisa. Então aí Deus ele foi nos dando estratégia para criar novos tipos de rendas. E aí é onde a gente começou a empreender, tá, pessoal? E aí é onde eu quero também assim até incentivar vocês a isso, a começar a pensar sobre isso. Hoje eu quero trazer isso a vocês também. Eu e minha esposa a gente já fez praticamente de tudo, né, meu amor? Não sei se teve alguma coisa que a gente não empreendeu, né? Eu lembro que quando Deus ele colocou essas coisas no nosso coração, a gente começou a vender roupa, vender o sapato, até coco a gente vendia, né? Tinha uns pés de coco lá em casa, a gente tirava do pé e vendia coco. É sério, a gente fazia tudo. Aí ela começou a fazer bolo, né, para poder vender também, fez docinho, fez trufa, né? Aí teve muita coisa. Até marketing multinível a gente participou também. Alguém já caiu no conto do marketing multinível aí? Não, né? Tô brincando. Não, marketing multinível é muito bom, tá? Eu vou te falar que é muito bom. Eu tô falando sério, você aprende demais. É claro que assim, em todo lugar, pessoal, vertente, vai ter gente fazendo, né, falcatrua, né, fazendo algo errado. Mas a gente participou de um, por exemplo, que era um projeto muito sério, né? A gente não conseguiu dar andamento, porque precisava participar de muita coisa, mas é muito bom, porque você aprende, te ensina técnicas de falar, de oratória, técnicas para você vender, até para você comprar as coisas com menor valor. Então, te ajuda, tá? Não é ruim, não. É muito bom. Para a gente foi muito bom, é experiência. E ninguém nasce sabendo nada. Então, às vezes, você não quer empreender, não quer fazer as coisas com medo, né? Ah, mas e se der errado? Tudo bem, se der errado, tá ótimo. Você nunca perde. Ou você, né, ganha ou você aprende. Isso você pode ter certeza. Você só perde mesmo quando você não aprende nada, né, com aquilo. E aí você erra de novo na mesma coisa. Mas a partir do momento que você aprendeu, isso é muito bom. Essa semana agora eu tive uma situação muito aí que eu estava um projeto aí da minha empresa e eu acabei, né, a gente perdeu aí no ano uns 5 mil reais, né, numa situação que eu tomei uma decisão errada. Aí eu falei, não, beleza. Mas eu aprendi, paguei caro, mas aprendi. Teve um colega que ia entrar na mesma situação. E eu falei para ele, olha, toma cuidado com isso aqui, porque eu fiz, deu errado. E aí ele conseguiu corrigir a rota dele e ele economizou com aquilo que eu falei mais de 7 mil reais no ano. Ele vai economizar durante o ano. Ou seja, eu errei, paguei caro para aprender, mas aprendi, eu sei que o próximo ano eu não vou errar no que eu errei e já consegui ajudar uma pessoa. Então você está entendendo? Então você nunca perde, tá? Eu não perdi 5 mil, não. Eu aprendi a fazer o certo. Ganhei experiência, né? Agora vou poder dar consultoria para vocês aí nessa situação aí, né? Mas é verdade. Então, ou seja, já pude ajudar uma pessoa. Então, a mesma coisa é na sua vida. Então, você vai ter coisas que você vai estar fazendo que talvez não dê certo. Isso tudo que a gente fez aí, deu tudo errado que a gente fez, né? Essas coisas que a gente empreendeu assim no começo, não foram muito para frente, mas teve outras que começaram a dar certo. Ela começou a revender algumas coisas, foi Boticário? Não sei, teve algumas coisas que ela começou a revender e começou a dar certo, era um lucro pequeno, mas como a gente falou, era um lucro, né? Era algo que já ajudava, já pagava um boletozinho, né? Então, assim, isso começou a ajudar a gente, né? E a gente começou, tudo que via assim, a gente estudava e queria fazer, a gente logo pegava e fazia. Porque eu vejo que o que paralisa muitas pessoas hoje é o perfeccionismo, tá? Não vou escrever aqui não, mas você pode anotar aí para vocês aí. Perfeccionismo é algo que vocês têm que quebrar, cara, que a gente tem que tirar da nossa vida. Porque a gente às vezes quer estar pronto para fazer algo.
eu vejo gente assim, muito talentosa aqui na igreja, para muitas coisas, que eu converso, que eu vejo, mas a pessoa está esperando o quê? Não sei se vocês sabem, a empresa que eu criei agora, a última, né, que graças a Deus é uma das minhas maiores fontes de renda hoje, eu criei ela em 2 dias. O meu sócio me ligou, teve uma ideia, aí falou, vamos fazer? Eu falei, vamos. Viramos 2 noites fazendo, no 3º dia a gente já estava vendendo um produto. Então, assim, foi muito rápido, sem perfeccionismo. Estava horrível o que a gente fez, tá? O site estava horrível, estava assim, bem zoado, foi feito bem de qualquer maneira, mas a gente fez. E aí a gente começou a cadastrar alguns alunos lá que foram aparecendo, né, na nossa plataforma, e eles foram reclamando de um monte de coisa que estava errada, estava ruim, mas a gente foi acertando, e graças a Deus a gente é a empresa que é hoje. Mas a gente não teve isso de ficar esperando. Se a gente, não, vamos fazer aqui o plano de negócios, né? Vamos ver aqui qual que vai ser a nossa principal, né, vertente, o nosso subnicho, não teve nada disso. É importante, tá, pessoal? Esperar a onda perfeita. É importante tudo isso que eu estou falando, tá? E a gente tem feito isso agora, nesse momento, né? Principalmente a gente tem pedido ajuda, quem tem ajudado muito, né? O Felipe tem ajudado muita gente agora com essa parte também de identidade visual, de ajudar a nossa empresa, a gente está percebendo que precisa mudar o nome, então a gente está fazendo isso agora. Mas a gente não teve essa de perfeccionismo, a gente pegou e fez. E eu e a Magda era muito assim também. Muitas coisas que apareciam, a gente pegava e fazia. Então, eu sei que tem gente aqui muito talentosa, eu sei que existem talentos aí que estão escondidos, coisas aí que você, né, está escondendo realmente. Então, eu queria que você até anotasse isso. Se você for, conforme a gente for falando aqui, você for lembrando, anote habilidades que você tem. Sabe, coisas que você poderia estar externando, poderia estar utilizando como fonte de renda, de alguma forma você poderia estar rentabilizando com isso e você não coloca isso para fora, né? E a gente fracassou, né? Como eu falei aqui, fracassou em muita coisa, né? E eu até coloquei aqui que a gente... da importância de ser um profissional ter. Isso daqui foi algo que eu estava conversando com alguns talvez já ouviram já. Isso nos ajudou muito, pessoal, e a gente entendeu a importância de ser um profissional ter, tá? Que é o quê? É uma pessoa que ela tem uma especialidade em algo, né? Mas ela também tem conhecimento em outras vertentes. Porque às vezes você vive aqui, você é uma pessoa especialista no que você faz. E isso é muito bom, isso é importante, tá? Não sei se vocês sabem, eu sou especialista na área de tecnologia, principalmente na área de governança, de gerenciamento, administração. Mas eu tenho certeza que eu tenho outros conhecimentos, conhecimento de finanças, tenho conhecimento de oratória, network, investimentos e várias outras coisas que eu tenho hoje que me auxiliam em quem eu sou. E tudo isso que eu aprendi, esses fracassos que eu tive durante a minha vida, me ajudaram a ser quem eu sou hoje, tá? E aí existe um versículo na Bíblia que me confrontou muito quando isso aqui veio no meu coração. Porque existe um versículo na Bíblia que diz que aquele que é especialista no que faz, ele vai estar entre os reis e não entre os pobres. Eu falei, Deus, então se é isso daqui que o Senhor me deu está errado. Porque eu preciso ser especialista para estar entre os reis. Aí Deus ele colocou isso no meu coração e falou, mas quem disse que eu quero que você esteja só entre os reis? E se eu quiser que você seja um dos reis? Não sei se você sabe, mas Deus ele te chamou para ser rei, ser sacerdote. Sabia que na coxa dele está escrito Rei dos Reis? Isso Deus me deu esses dias que eu fiquei assim. Isso ninguém me falou, mas algo que Deus colocou no meu coração. Sabia que na coxa dele está escrito Rei dos Reis? Ele é o rei. E quem é os reis que está na perna dele? Sabe quem é? Está aqui. Somos nós. Ele é o rei de nós aqui, né? É o rei master, né? E nós aqui somos governantes que ele colocou nessa terra para governar e dominar sobre todas essas coisas. E um rei de verdade, ele não pode ser especialista só em uma coisa. Ele tem que ser especialista em várias áreas. Salomão, ele não era só bom em botânica, não. Era muito bom, tá? Mas ele sabia de tudo. Tudo que você perguntasse ao rei Salomão, ele tinha conhecimento. Qualquer problema que tinha na época, seja de estratégia de guerra, a problemas, conflitos familiares, ele tinha conhecimento. Por isso ele era um rei. Deus ele te chamou para isso, tá? Para você poder governar. E por isso que é importante você ter realmente uma especialização, mas você também ser generalista, você ter outros conhecimentos, ter outras áreas de atuação, tá? Por isso que eu vejo que é importante. Às vezes você vai empreender em algo que parece que não é da sua área, mas vai te ajudar.
Eu, hoje, tenho uma empresa de engenharia de segurança do trabalho. O que tem a ver com TI? Não muita coisa, né? Mas, no conhecimento que eu tenho a especialidade, eu pude auxiliar. Olha só como é que são as coisas. Às vezes, você não vai ser o especialista, mas como você é o rei, você vai atrair especialistas para estar do seu lado. Então, eu consegui atrair uma pessoa que era especialista na área de engenharia de segurança e juntos a gente conseguiu criar uma empresa. E tem algumas outras áreas que a gente tem conhecimento que a gente está fazendo, mas, por exemplo, essa daí, na questão de identidade visual, eu não tenho conhecimento, eu tenho um pouco de conhecimento, mas não tenho tão aprofundado, mas como eu sou um rei, eu fiz o quê? Eu chamei um especialista, né? Felipe também é um rei também, né? Mas ele também é um especialista, então eu chamei ele para estar com a gente, para poder nos auxiliar a isso. Então assim vai ser na sua vida, eu tenho certeza que existem algumas coisas que você talvez não seja especialista, mas Deus vai colocar pessoas do seu lado, que às vezes você não sabe como, mas Deus vai colocar quem para poder te ajudar. E grandes projetos vão sair através da sua vida. Por isso que é importante você estar em conexão com outras pessoas. A gente, cara, não faz nada sozinho. Eu já percebi, e eu vou ver até se eu falo isso com o apóstolo, se a gente pode depois passar por aí esse assunto, mas eu tenho percebido na minha vida que mais de 80% dos meus resultados na área financeira tem se dado às conexões que eu faço, às pessoas que estão comigo. Por isso, é muito importante, a gente aqui está falando na área das finanças, né? Claro que tem outras áreas da nossa vida que é importante a gente selecionar com quem a gente anda, mas falando focado em finanças, é muito importante você selecionar as pessoas que estão com você. As pessoas que elas estão com você, elas estão subtraindo, estão só somando, estão dividindo ou estão multiplicando com você. Na palavra de Deus você vai ver que ele sempre chama a gente para multiplicar um com o outro. Então, perceba quem está do seu lado e tenha esse alinhamento com essa pessoa. E se não tiver multiplicação, é hora de repensar se vale a pena até quando estar num relacionamento que está só te dividindo, só te subtraindo, só te sugando. E lá na primeira aula, na primeira ou segunda aula, a gente fez uma conta, né? E a conta de quem é pleno com uma pessoa que não é, ela suga a sua energia, você se torna pior do que você é sozinho. Então, às vezes, tem coisas que é melhor você repensar com quem você está andando, quem você está fazendo sociedades, com pessoas que você está tendo relacionamento. Então, tome muito cuidado com isso, tá bom? E aqui, pessoal, até coloquei também, né? Que quem tem uma única fonte de renda está a um passo da pobreza, mesmo sendo dono do próprio negócio, tá? Por quê? Às vezes a pessoa fica assim, mas agora, Léo, você é dono do próprio negócio, está tranquilo, pode ter só essa fonte de renda. Não. E se acontecer, a gente não sabe, cara, o que pode acontecer. Tem em Eclesiastes 11:6, depois se quiser anotar esse versículo, você lê ele lá com cuidado. Olha o que diz, semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Então, tudo que você fizer, faça de manhã, faça de tarde também. Planta a semente hoje, planta amanhã, porque você não sabe o que vai crescer, não sabe qual crise vai alcançar o mundo. Então, não é porque você, às vezes, assim, não, mas eu sou dono da minha própria empresa, eu já faturo muito. E se acontecer alguma situação e a sua empresa quebrar? Você tem outras fontes de renda, sabe? Hoje, pessoal, eu vou falar aqui porque eu vou dar o meu exemplo, tá, para vocês. Atualmente, eu tenho, pelas minhas contas, umas 10 fontes de rendas. Claro que tem algumas delas que me geram R$200 por mês, mas não deixa de ser uma fonte de renda. Aonde ali eu tenho um risco positivo de talvez até aumentar essa fonte de renda, tá? Entre elas, tanto a minha esposa, ela era assalariada, né? Ela trabalhava de CLT, eu também, então por enquanto ainda estou, então ainda também tem essa fonte de renda, ela tem a empresa dela, e a empresa dela acaba que tem várias vertentes, a empresa que eu tenho, junto com o meu sócio também, isso aí é importante, se você tem uma empresa, às vezes pensar se não existe possibilidade da sua empresa atingir outros segmentos, e Deus mostrou isso pra gente na minha empresa, tá? Eu sei que tem pessoas de diversos públicos, então eu vou estar falando às vezes pessoa física, pessoa jurídica, tá? Então, se você tem uma empresa, vê se a sua empresa não pode gerar valor de outras formas também. A gente, por exemplo, na empresa, era só treinamento. E a gente percebeu a necessidade do mercado de ter outras frentes de engenharia. E a gente começou a fazer. E hoje tem dado tanto lucro quanto a nossa fonte principal, que era treinamentos. Mas porque Deus deu uma direção para a gente, nos mostrou isso, mostrou a importância de você mirar outras coisas, né? E aí também tem aluguel de apartamento, a gente tem alguns investimentos. Então, assim, tem várias coisas que nos trazem
fonte de renda. A Magda agora também, além do... ela tem essa empresa onde ela cuida de redes sociais, mas também agora ela tem cursos online, onde também é algo que a gente vai estar falando aqui que você pode estar fazendo também, onde ela ensina o que ela faz. Então, olha só, tem várias possibilidades. Entendeu? Isso aqui que eu estou fazendo aqui agora, vocês estão vendo que eu estou gravando aqui. Eu não dou tiro errado não, tá? Isso aqui que eu estou gravando é para quê? Eu estou gravando aqui para depois eu vou postar lá, quem quiser comprar, compra. Entendeu? É gratuito para vocês que estão aqui, porque eu estou honrando a minha igreja, o lugar que eu estou, vocês, entendeu? Então vai ser gratuito. E outras palestras, outras coisas que o apóstolo me der a oportunidade de estar aqui, eu vou fazer, entendeu? Mas, para quem não está aqui, depois é só entrar lá, né? Arrasta para cima e compra. E é assim. E você vai rentabilizando. Isso aqui depois a gente vai falar, é renda passiva. Por quê? Vai ficar para sempre lá na internet. Quem quiser comprar, vai comprar quando quiser. Né? Claro que tem algumas formas de você vender mais. Aí você vai falar com o Bruno e com o Renato ali, que eles vão te dar a dica certa aí de como, né? De como poder vender mais aí na internet. Daí a gente vai estar falando sobre isso, que hoje em dia está muito em alta. Então, assim, existem várias formas de você rentabilizar. Então, conforme eu vou estar falando algumas coisas aqui, que você esteja anotando isso, tá, pessoal? Para que você possa, saindo daqui, durante a semana eu vou estar passando essas informações para vocês também, mas que vocês já possam estar buscando mais, tá?